Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa primeira aula da nossa disciplina Teoria da Computação, Linguagens Formais, tá? Meu nome é João Paulo Papa, professor da Unesp Bauru, e essa aqui então é a nossa primeira aula, onde a gente vai ver então a questão da introdução da disciplina, os objetivos, né, da disciplina, e algumas definições básicas que a gente vai acabar utilizando aí durante todo o semestre, tá? Então, primeiro a gente vai começar com o objetivo, depois eu vou passar um pouquinho de noções para vocês de sintaxe, o que é sintaxe, semântica e algumas definições básicas, tá legal? Então, basicamente, a primeira coisa que a gente começa, né, quer dizer, o que são linguagens formais, tá? Então, a gente sabe que a gente pode definir como sendo uma coleção, né, quer dizer, um conjunto de regras, tá? Que são utilizadas para regulamentar uma determinada linguagem. Ou seja, a gente vai ver alguns exemplos, como por exemplo na língua portuguesa, eu tenho que ter o sujeito, tem que ter o predicado, o objeto direto, indireto. Tá? Da mesma maneira que eu tenho essas regras, eu também, por exemplo, tenho as regras em diversas linguagens de programação. Tá? Por exemplo, em C, se eu abrir uma chave, eu tenho que fechar, e assim sucessivamente. Tá? Então, seu estudo começou lá na década de 50. Então, alguns exemplos, né, de linguagens formais. Né? Linguagem de programação, como eu falei para vocês, cada linguagem tem seu conjunto diferente de regras. Tá? Exemplo, Pascal tem regras diferentes da linguagem C. Circuitos digitais. Tá? Existe um conjunto de regras para projetar um circuito digitais, as próprias expressões matemáticas, né? Se eu abro um parênteses, eu tenho que fechar esse parênteses. E a própria linguagem natural, né? O jeito que a gente se comunica, né? O jeito que a gente conversa, escreve. Tá? Então existe aí um conjunto de padrões, de regras, de normas básicas que permite, que a gente deve respeitar para poder então ter uma comunicação aí eficaz, tá? Bom, e o que é interessante, pessoal? Que o estudo das linguagens formais, vocês vão ver na disciplina de compiladores, por exemplo, ele é muito importante para o projeto de compiladores. Tá? Então, basicamente, como é que um compilador funciona, né? Eu tenho inicialmente um código-fonte, tá? Esse código-fonte, então, eu vou falar para vocês depois, ele passa primeiro pela análise léxica, depois ele vai para a sintática, depois ele vai para a análise semântica, e se tudo isso estiver ok, eu vou ter meu executável, tá? Meu programinha. Tudo bem? A gente não vai entrar em detalhes, né, nessa questão de compilador nessa disciplina, mas é só para deixar claro, então, que nosso curso, né, Teoria da Computação e Linguagens Formais, ele é muito importante para a disciplina de compiladores, tá? A gente vai ver que, assim, a área de teoria da computação é bastante grande e dentre as sub-áreas existe a de linguagens formais ou linguagens formais e autômatos, como a gente vai chamar posteriormente de LFA. Tá? Então, nessa disciplina a gente vai focar em LFA. Tá? Bom, vamos lá então. O que é a sintaxe, né, pessoal? A sintaxe, ela estuda como as palavras elas vão estar organizadas, né, dentro de uma frase, tá? E também a relação lógica dessas frases. Então, por exemplo, crianças jogam futebol, uma frase ok, né? O garoto está bebendo um suco, uma frase ok. Agora, exemplos aqui que não fazem sentido em termos sintático, ele está errado, né? Então, por exemplo, as crianças jogam futebol, tá? Então tem um erro aqui de concordância, tá? Que é, né, concordância de número. O suco está bebendo o garoto. Não faz sentido também. Outro erro aqui, pessoal. O garoto vai beber a água. O erro de typo que a gente fala. Isso aqui é um erro léxico. Tá? Um outro exemplo, um erro de escrita.
tá? Então, o erro léxico, né, como a gente havia comentado aqui com vocês, ele verifica se a gente escreveu palavras erradas, tá? A análise sintática, ela verifica então se essa minha frase, levando em consideração só a frase, uma ou outra frase, tá? Uma ou mais frases, se elas usualmente é uma frase só, tá? Se essa minha frase possui algum sentido ou não, tá? Como por exemplo, erro de concordância, erro de gênero, por exemplo, o parede está suja, tá? Seria a parede está suja ou a parede está sujo, tá? A parede está suja. Então esses seriam exemplos de erros sintáticos, tá legal? E no cotidiano do nosso curso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas situações que são positivas, no caso aqui de uma linguagem qualquer, uma linguagem C, por exemplo. Exemplo negativo, ou seja, está faltando aqui, ó, um parênteses. Isso aqui está errado, né? Invertido. Tá? Então, esses seriam exemplos da parte sintática. Tudo bem? Bom, e no caso agora da semântica, a semântica ela é um pouco mais complexa, que ela analisa o que? O significado das palavras. Então, na prática, a gente analisa o contexto, tá? Isso é super importante. E lembrando, né, quer dizer, erros semânticos, pessoal, alteram muito o sentido da frase. Então, por exemplo, ó, como é difícil, né? Eu caminho todos os dias. Quer dizer, uma frase em termos léxicos, em termos sintáticos, é uma frase ok, né? Tá certa. Agora, ó, o caminho é bastante longo até a minha escola, ou seja, a mesma palavra, ambas frases estão sintaticamente e lexicamente corretas, só que a semântica é diferente. Tá? Não tô falando que elas estão erradas, tô falando que a semântica é diferente. Ó, fomos pegos, a batata assou. Eu acertei todas as questões da prova, isso é batata. Isso é fácil, né? Eu gosto de batata assada. Então, olha só, 3 frases com sentidos totalmente diferentes. Tá? Então, por isso que a gente vai ver que a análise semântica é bem complicada. Inclusive a questão hoje de processamento de linguagem natural, onde nós temos a questão do ChatGPT, por exemplo, essa parte da semântica ela é muito importante. Tá? A gente entender o contexto, né? Onde eu tenho, por exemplo, aqueles bots, né? Os robozinhos que fazem, por exemplo, quando você vai utilizar algum WhatsApp, tá? E quer escrever alguma coisa, né? Um atendimento automático. Então, a parte semântica é muito importante, tá? E no cotidiano do nosso curso, por exemplo, olha só, qual que seria um erro de semântica, tá, pessoal? Vamos lá, lexicamente, tá tudo ok, não escrevi nada de errado. O que seria o exemplo de um erro léxico? Ó, eu, por exemplo, escrevi assim, ó, int de x, int x, isso aqui é o erro léxico, tá? Um erro semântico, bom, desculpa, um erro sintático, o que seria um erro sintático? Eu, por exemplo, escrever int x e esquecer do ponto e vírgula, tá? Então, e agora um erro semântico. Então, o semântico, pessoal, geralmente é difícil eu olhar só para uma linha e saber que ela está errada. Tá? Eu tenho que olhar, então, o que vem antes, muito provavelmente. Tá? Então, sintaticamente, essa linha aqui está correta. Lexicamente, essa linha está correta. Só que semanticamente ela está errada. Por quê? Porque x é um inteiro. Né? Eu não posso ter esse tipo de atribuição. Tá? Por isso que a sintaxe, a semântica, ela é geralmente um pouquinho mais difícil, tá? Dá mais trabalho pro compilador saber quando eu tenho um erro semântico, tá legal? Continuando, pessoal, aqui então algumas definições, tá? Que a gente vai utilizar na disciplina, alguns conceitos básicos. Primeiro, pessoal, então, o que é linguagem, né? A gente sempre fala, olha, linguagem, mas qual que seria uma definição da linguagem? A gente pode usar uma dessa aqui, por exemplo, olha, é o uso da palavra, né, articulada ou da escrita, tá? O que é importante? Com meio de expressão, eu tenho que me fazer entendido, né? Com meio de expressão ou comunicação, tá? Agora, como é que a gente se expressa ou se comunica? Se eu quiser, então, falar, então, obviamente, eu tenho o som, tá?
ou posso gesticular para me fazer entendido. Agora, por conta da escrita, então nós precisamos o quê? De um alfabeto, tá? Então a maneira de eu representar informação, seja no papel ou na lousa, em algum lugar, tá? Então o que a gente precisa? De um alfabeto, de uma cadeia de caracteres, ou seja, que é uma aplicação do alfabeto, e um conjunto de regras para eu não poder, então, utilizar os símbolos ou caracteres do alfabeto e colocar eles de qualquer forma, tá? Então vamos lá. O que é um alfabeto, pessoal? Matematicamente falando, ou né, formalmente falando, melhor dizendo, um alfabeto sigma, geralmente a gente utiliza sigma aqui para o alfabeto, ele é um conjunto finito, isso é importante, tá? Finito, de caracteres ou símbolos. Então, qual que é o alfabeto da língua portuguesa? A, B, C, D, tarará, até Z, tá? Exemplo, aqui eu coloquei exemplo de alfabetos. Então, tem o alfabeto, por exemplo, formado só pelas letras ABC, o próprio conjunto vazio é um alfabeto, tá? Exemplos de situações, exemplos de conjuntos que não são alfabetos. Por que esse aqui é alfabeto? Não é um alfabeto, porque ele não é finito, tá? Esse aqui, que eu estou dizendo? Isso aqui, meu alfabeto é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é finito? Não, né? Então, o conjunto dos números reais não é o alfabeto. Tá legal? Tudo bem? Vamos lá. Palavra, pessoal. O que é uma palavra? Tá? Então, palavra é uma sequência finita, tá, de caracteres ou símbolos justapostos. Então, uma palavra, ela está sempre associada a um alfabeto, tá? Então, por exemplo, olha só. Dado o alfabeto AB, podemos derivar as seguintes palavras desse alfabeto. Não necessariamente somente elas, tá? Então, olha só. AB é um alfabeto. BB é um alfabeto. AA, aba é um alfabeto. Epsilon, pessoal, é uma palavra vazia. Tá? A gente denota, então, nessa matéria, sigma vai ser o alfabeto e epsilon, palavra vazia. O epsilon, a palavra vazia, pertence a qualquer alfabeto. Por quê? Porque na prática, a palavra AB, na verdade, a gente entende como ela pode ser escrita assim também, tá? Ela pode ser escrita assim também. Como ela pode ser escrita assim também. Tá? Então, por isso que a gente entende como sendo o epsilon a palavra vazia. Não são palavras do alfabeto sigma, ABC, C ou AD. Por que ABC não é uma palavra desse alfabeto? Porque meu alfabeto, pessoal, não tem a letra C. Meu alfabeto não tem a letra D. Tá legal? Quais são os elementos de uma palavra? Vamos lá. O que é prefixo de uma palavra? Qualquer sequência de símbolos iniciais. Tá? O que é sufixo? Qualquer sequência. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Sequência. Não posso pegar qualquer conjunto aleatório de letras. De símbolos finais. Subpalavra. Qualquer sequência de símbolos contíguos. Tá? Exemplo. Olha prefixos. Por exemplo, vamos lá. A palavra bala. Quais são os prefixos? Pode ser o B. Pode ser o BA. Pode ser o BAL. Pode ser o próprio bala. E o vazio. Sufixos. De trás para frente, né? Pode ser o A. Pode ser o lá. Pode ser o ala. Pode ser o bala. Tá? Aqui, que mais? Exemplos de... Aqui, perdão, né? Exemplos de subpalavra. Tá? Pode ser, então, qualquer sequência. Vamos lá, bala. Isso aqui é uma subpalavra. Isso aqui é uma subpalavra. Isso aqui é uma subpalavra. E assim sucessivamente. Tá legal? Outra coisa, pessoal. Vamos lá. Geralmente a gente utiliza W como sendo uma palavra. Não quer dizer que W é um caractere, tá? É uma palavra W qualquer. Então, por exemplo, o que é o comprimento de uma palavra, né? É basicamente o número de caracteres ou símbolos da palavra. Então, vamos supor como exemplo a palavra bala, que é a que eu usei aqui, tá? Qual que é o comprimento
dela, de W, né? 4, né? Ou seja, eu tenho 4 caracteres, tá? Então, eu denoto assim, o comprimento da palavra é 4. A gente sabe também, pessoal, que o comprimento da palavra vazia é 0, tá? Bom, e o que seria, pessoal, uma palavra no nosso cotidiano, né? No contexto de linguagem de programação. Então, uma palavra pode ser o quê? Pode ser uma linha de código, né? Pode ser um programa inteiro, pode ser um comando, né? Uma declaração de variável, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, palavra é uma sequência finita de caracteres ou símbolos justapostos. A palavra está sempre associada ao alfabeto. Temos a palavra vazia, que é o epsilon, e temos alguns elementos da palavra, que é o prefixo, o sufixo e uma subpalavra. Pois bem, vamos lá. Concatenação, pessoal. A gente fala que é uma operação binária. Por que é uma operação binária? Porque envolve 2 elementos, tá? Então, operação binária entre 2 palavras, definida aí pela justaposição entre elas. Vamos dar um exemplo, dado o alfabeto sigma 1, tá? Anterior, qual que era o alfabeto sigma 1? Esse aqui que eu defini, tá? Com esses 4 caracteres. E 2 palavras desse alfabeto. Bala e bola. Ou seja, eu só utilizei caracteres que são do alfabeto, tá? Ó. Que é A, B, L, O. Com isso aqui, ó, eu consigo formar, então, por exemplo, as palavras bala, bola, consigo formar a palavra ba, B-A-L, tá? Várias outras. A gente diz que, então, a concatenação de W1 e W2, que eu acabo representando por este símbolo, ou também simplesmente colocando uma após a outra, é fazer de fato, então, juntar elas, tá? Bala, bola. Tá legal? Então, quais são algumas propriedades também que nós temos? O elemento neutro, aquilo que eu havia comentado com vocês, ó. Essa aqui é a propriedade do elemento neutro, tá? Ou seja, eu sei que a palavra vazia concatenada com W, a mesma coisa que a palavra W concatenada com vazio, que é a própria palavra W, tá? Então, aqui tem outro exemplo. Tá? Temos a propriedade da associatividade, ela nos diz que W concatenado com W2 concatenado com W3, tá? É a mesma coisa que eu concatenar W1 com W2 e depois concatenar W3, tá? Sendo W3 uma palavra do alfabeto, tem que ser todas as palavras do alfabeto, tá? Isso aqui é concatenação sucessiva, pessoal. Se eu tomar a palavra W1 e eu chamo aqui elevar 1, é igual a W, que é a própria palavra. Isso aqui, pessoal, não é W ao quadrado, tá? É W concatenado 2 vezes, que é bala. Vou chamar aqui de bala elevado a 2, que é bala, bala. Tá? Então é simplesmente uma concatenação. Bala elevado a 3 ficaria bala, 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 tá? E a palavra elevada a 0, tá? Dá então a palavra vazia, tudo bem? Tá lembrando, né? Que o tamanho da palavra vazia é 0. Tá? O que mais, pessoal? Olha só, dado então o alfabeto sigma, quem que é sigma asterisco, tá? Ele corresponde a um conjunto de todas as palavras possíveis sobre W. Note então que sigma asterisco, pessoal, não é um alfabeto, porque eu não tenho a garantia que ele vai ser finito. Isso é super importante, tá? Tudo bem? E mais uma definição, temos que sigma mais, quem que é sigma mais? Seria sigma asterisco menos a palavra vazia, ou seja, sigma mais seria, então, todas as palavras possíveis sobre o meu alfabeto sigma, exceto a palavra vazia. O que mais nós temos aqui, pessoal? O que é linguagem, né? A linguagem, basicamente, uma linguagem, né, L, né? É basicamente o que? O subconjunto de todas as palavras que estão em sigma asterisco, tá? Que é o conjunto de todas as palavras possíveis daquele alfabeto, né? Então eu posso dizer que L está contido nesse meu alfabeto. Eu não vou falar que é igual porque
eu tenho uma infinidade, né, é infinito, né? É muito grande o conjunto. Eu posso ter um alfabeto e diferentes linguagens naquele alfabeto. Tá? A gente vai ver aqui no próximo slide como é que eu gero isso. Tá? Então, exemplo, olha só. O conjunto vazio e a palavra vazia, elas são linguagens de qualquer alfabeto. Tá? Olha só. O sigma asterisco e o sigma mais, eles são linguagens em qualquer alfabeto sigma. Exemplo, conjunto de palavras palíndromes, né? Sob um alfabeto sigma. Lembrando, né? A palavra palíndroma. Tá? Ela é escrita da esquerda para a direita, direita para a esquerda, ela é igual. É um exemplo de uma linguagem, né? Sobre um alfabeto sigma, tá? E na prática, pessoal, então o que é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação é o conjunto de todos os programas, palavras, né? Daquela linguagem. Então, dada uma linguagem, pessoal, vocês não concordam que a quantidade de programas que eu tenho é infinito? Tá? Eu tenho um número infinito de programas que eu poderia fazer para a linguagem C, por exemplo. Tá? Então, isso que acaba denotando o que é uma linguagem de programação. Tá? Aqui agora fica talvez um pouquinho mais claro a questão da linguagem de programação por conta da gramática. Tá? Então, o que é uma gramática? A gramática é um conjunto de regras, ele é finito, né? Que quando essas regras são aplicadas sucessivas vezes, eu gero as palavras. Eu também defino a semântica. Então, por exemplo, vamos lá. Uma gramática, ou a gramática de Chomsky, ou uma gramática irrestrita, Chomsky foi o cientista que, né, pioneiro que estudou essa questão de linguagens. Então, ele é definida como uma quádrupla ordenada, VTPS, uma gramática que é quádrupla ordenada, porque esse símbolo tem uma definição, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro, tá? Significa que você não pode alterar essa ordem aqui. Tudo bem, eu posso colocar o P aqui, não tem problema, mas daí o P vai ter o mesmo significado desse V, tá? Por isso que a gente fala que é uma quádrupla ordenada. Quem que é V, pessoal? V é o conjunto de símbolos variáveis. T é o conjunto de símbolos terminais. P é o conjunto de regras de produção. E S é o conjunto de variáveis iniciais da minha gramática. Então, o que acontece? Uma gramática, pessoal, é um conjunto de regras. Tá? Ou seja, dado um alfabeto, eu posso, então, definir uma gramática sobre aquele alfabeto. E essa gramática vai gerar o quê? Uma linguagem, tá? Então, a gramática nada mais é do que um conjunto de regras que me gera uma linguagem. Então, por exemplo, a linguagem C, ela tem um conjunto de regras que eu tenho que utilizar. Esse conjunto é diferente, por exemplo, da linguagem Pascal. Esse conjunto de regras é diferente da linguagem Python, tá? Porque a gramática da linguagem Python é diferente da gramática da linguagem C, que é diferente da gramática da linguagem Pascal, tá? Se eventualmente elas aceitarem o mesmo conjunto de símbolos, ou seja, se não tiver nenhum símbolo que eu possa usar em Python que não existe em C, então eu posso dizer que o alfabeto é o mesmo dessas linguagens, porém a gramática é diferente, tá? Aqui um exemplo, seja o alfabeto AB, uma linguagem sobre esse alfabeto, que é bala e bola. Posso ter uma outra linguagem desse alfabeto, é isso aqui, pessoal, A, que é basicamente o quê? É o que? A elevado a quem? A N. Onde N é maior ou igual a 1, lembra? Concatenação sucessiva. Tá? Então, posso definir essa linguagem aqui, Tá? Um outro jeito de eu escrever. Mas a gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Então, olha só. Exercício aqui. Cria uma gramática que represente essa linguagem. Então, o que é uma gramática? Uma quádrupla ordenada, tá? Símbolos variáveis. Eu vou explicar isso aqui. AB, símbolos terminais Azinho, Bzinho, regras de produção e símbolo inicial. A gente geralmente denota, pessoal,
letras maiúsculas como símbolos variáveis, letras minúsculas como símbolos terminais. O que isso quer dizer? Então, olha só. Lembra que eu disse que uma gramática é, na verdade, um conjunto de regras que gera linguagens? Quais são as regras? As regras são essas daqui, ó. A, B, Bzão, LA e eu vou trocar de cor aqui, ó, vai ficar mais fácil pra gente entender. Eu vou colocar, na verdade, os símbolos variáveis de amarelo, tá? B, eu falo leva, né? B, leva Azinho. Ou Bzinho. Eu posso escrever isso aqui assim também, ó. B leva Azinho, B leva Bzinho. Mas para economizar essas duas linhas em uma só, eu posso escrever assim, ó. Tá? Que é o que tá aqui, ó. Então vamos lá. Legal. Isso aqui são as regras. O que esse caractere está me dizendo? O S, que é o símbolo inicial da minha gramática, tá? Que aqui tá errado, perdão, é A. O que eu tô dizendo? Que eu tenho que começar pelo A. Então, como é que funciona essa brincadeira, tá, pessoal? Eu simplesmente, tá? Vou substituindo os meus símbolos, tá? Começo então por essa regra. A gente vai ver com mais detalhes depois, tá? Veja bem, somente os símbolos variáveis podem ser substituídos, ou seja, somente os amarelos. Então, o que eu estou fazendo? Tá? Eu vou substituir A por isso aqui, que depois vai se tornar o quê? B. Olha só, o Bzão, pessoal, eu posso usar no lugar dele o A ou o B. Vamos supor que eu use o A. Ó, formei a palavra bala. Se eu tivesse utilizado o B aqui, tá? Aqui, perdão, desculpa, é o... Teria dado o quê? Bola. Então olha só que interessante. Esse conjunto de regras, pessoal, as regras de produção, elas geram as palavras da minha linguagem, tá? Então olha só, as palavras são geradas por meio de derivações. Temos então que L de G corresponde à linguagem L gerada pela gramática G, tá? A gente fala, pessoal, que duas gramáticas são iguais ou equivalentes se elas geram a mesma linguagem, tá? Então suponha que eu possa ter regras de produção diferentes, mas de alguma maneira a linguagem que ela gera, ou seja, o conjunto de palavras que eu consigo formar a partir dessa gramática, se essas palavras forem iguais, então as gramáticas são iguais ou equivalentes. Então, convenções, pessoal, que a gente vai adotar na disciplina: letras maiúsculas são símbolos variáveis, letras minúsculas são terminais, só para facilitar, tá? W é uma palavra qualquer, G é uma gramática qualquer, L é uma linguagem qualquer e geralmente a gente utiliza sigma, um alfabeto qualquer. Tá legal? Então, por fim, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu então a importância da disciplina, que ela é muito utilizada aí, por exemplo, na área de compiladores, tá? Aqui é muito importante a gente definir formalmente as coisas, tá? Um compilador, ele segue então as etapas léxica, que é, por exemplo, erros de escrita, tem a etapa sintática, que eventualmente eu esqueci um ponto e vírgula, tá? Eu abri um parêntese e não fechar. E tem a questão semântica, que a gente viu que é um pouco mais complexa, onde, por exemplo, atribuir um valor real para uma variável que é inteira. Tá? E a gente viu também algumas definições básicas, como definição de palavra, definição de alfabeto, tá? Algumas propriedades das palavras, eu tenho o sufixo, o prefixo, eu tenho a subpalavra, a gente viu concatenação, a gente viu concatenação sucessiva e, por fim, a gente viu também as definições de linguagem, né? E as definições de gramática, tudo bem? Então, gramática é um conjunto
de regras, né, que geram palavras, ou seja, a linguagem, e tudo isso também está associado a um alfabeto, que nada mais é do que um conjunto finito de palavras, de símbolos que são permitidos para aquela minha linguagem. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, então, e um grande